Quando se começou a sentir no bolso o aumento do custo dos pesticidas e o custo da mão de obra na sua aplicação, a proteção integrada veio permitir, com indicadores, com sinalização das borboletas e de outros casos, reduzir em curto tempo para metade a aplicação de pesticidas. Ou seja, foi uma questão económica, foi uma questão de circunstância de que se aproveitou uma estratégia ambiental. E em muitos casos, as estratégias ambientais surgem mais por disposição legal, algo que não tem depois uma adesão na base. Na base. Sim, sim. Hoje, por exemplo, em algumas zonas, eu estou a falar, volto a falar de Alcobaça por uma experiência pessoal também, ao nível da grande extensificação da horticultura, uma das grandes preocupações do setor agrícola neste é a preservação dos ecossistemas naturais. Porquê? Por causa da proteção, da luta integrada e aquilo que o equilíbrio biológico permite manter em termos de sustentabilidade e de saúde da própria exploração agrícola. Ou seja, é neste momento o setor da produção que está na linha mais avançada do interesse pelas políticas ambientais. Portanto, eu penso que há aqui, ou tem havido, muitas vezes, um discurso ideológico importante. Eu também administro há 50 anos. Já passou os 50 anos. Já passou os 50 anos. Não posso dizer isso, mas é verdade. Digamos assim, às vezes, muito desalinhado da realidade. Portanto, muito vanguardista, numa preocupação de estarmos à frente nas políticas, nas ideias, nos projetos e nos programas, mas depois vamos ver qual é o resultado prático dessa aplicação. Nos casos foi positivo e muito positivo. Noutros, digamos que é duvidoso que eu tenha sido e teria sido, porventura, mais proveitoso um trabalho mais localizado, mais junto dos agentes que são os protagonistas e as vítimas, entre aspas, dessas políticas, do que meramente a decisão política superior do Estado. Que nesta matéria, devo dizer, não tem política. O Estado português não tem política de ordenamento do território e essa é a questão central do que estamos a tratar do meu ponto de vista. Certo, muito bem. Eu que retive, assim, nesta nossa primeira conversa, não sei se o Carlos quer dizer alguma coisa antes de passarmos à questão, mas o que eu retive é que realmente o ordenamento do território já se faz desde que o homem se fixou e começou-se a organizar e a gerir os seus recursos, os seus interesses, a defesa, a alimentação, etc., mas retenho outra coisa muito interessante, que é importante, que é a questão de a política pública ir ao encontro daquilo das necessidades das pessoas efetivas, não é? Efetivamente. E isso é muito atual e é uma discussão que existe, que é a eficácia, não é? A eficácia dos nossos instrumentos de gestão do território e a eficácia, e também esta questão muito interessante que levantou aqui, da questão das ideias muito vanguardistas muitas vezes não são implementadas, que as pessoas não se percebem, nem sequer necessitam de algumas destas questões. Portanto, é muito interessante. Isto leva-nos à segunda parte, à outra reflexão. Eu não queria que isto fosse um monólogo. Se o Carlos depois quiser ir respondendo a algumas destas questões, intervenha, ou o Lionel. Mas, de facto, este exercício que o Lionel fez nestes últimos 10 minutos é muito interessante e realmente tenho que lhe perguntar, não é? Ou seja, tendo em conta a sua experiência, vasta experiência em termos da gestão e da implementação da política pública e da política de ordenamento do território na nossa região, Lisboa e Val do Tejo, mas não só, a vasta experiência que tem também internacional, eu gostaria de saber, afinal, qual é que tem sido o impacto, não é, da política pública, dos nossos instrumentos de gestão do território em Portugal, não é? Qual tem sido o impacto e também quais é que são realmente os desafios que se colocam em termos da gestão? Porque algumas das críticas
que reconhece, não é? Porque os resultados também são muito evidentes, mas também, que o professor Leonel acabou por identificar, gostaria também de conhecer, primeiro, perceber a sua opinião sobre este assunto e depois também conversarmos aqui um pouco sobre algumas das questões que foram aqui levantadas. Okay. Bom dia. Cumprimento também os colegas de painel. Sobre esta reflexão do ordenamento de território, há temas que na sociedade são, eu não direi que são temas de café, mas são temas que toda a gente acaba por ter um bocadinho da opinião, porque também há coisas que são muito inatas e, portanto, nós aprendemos e trabalhamos com elas quase de modo natural e, portanto, acabamos também por ter opinião sobre isso, o que é positivo, mas convém depois não misturar aquilo que é o formal e do que o informal. Sobre a questão do ordenamento do território e do peso desta dinâmica, pouco dinâmica, não é? Nós, os PDMs que temos ainda dominantes, não só na região, mas também nas outras regiões, acabam por ser PDMs ainda de final do século XX. Não é?